O que é a Páscoa? O que ela representa? Por que comemoramos a Páscoa? Bom, tudo começou lá no Antigo Testamento, quando Israel era escravo do povo do Egito. Deus escolheu Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. O povo de Israel, eles foram até o Egito e eles ficaram lá durante a escravidão durante 410 anos como escravos. E eles estavam sendo oprimidos, eles estavam sendo torturados, eles estavam sofrendo muito. E Deus envia Moisés para libertar o povo. E Deus fez maravilhas e sinais para provar que ele era o Deus criador dos céus e da terra e que não havia ninguém superior a ele, que ninguém poderia fazer e que ninguém poderia ser como ele, né? E para provar ao Faraó, ao povo de Israel, a todos, que Deus era o Deus criador dos céus e da terra, Moisés, através da vida de Moisés, Deus operou sinais. E foram ali sinais demonstrado o poder de Deus. E nestes sinais, o Senhor, ele enviava pragas e maldições para que o Faraó pudesse libertar o povo de Israel. Só que Faraó, com o coração endurecido pelo próprio Deus, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo depois falando sobre como que o povo de Israel chegou ao Egito, por que eles estavam lá, enfim, aprofundar um pouco mais nessa parte, porque não é esse o foco do vídeo, né? Então, o Senhor, ele manifestou o seu poder através da vida de Moisés. E foram ali lançadas algumas pragas. Como eu disse, Faraó estava já com o coração endurecido, ele falava que sim, iria libertar o povo, e aí depois ele voltava atrás. E foram assim durante 9 vezes. E chegou a 10ª vez, aonde Deus disse: agora ele não volta mais atrás, porque eu vou matar todo primogênito do povo do Egito. Seja ele escravo, seja ele rei, seja ele quem for, o primogênito. O que é o primogênito? O primeiro filho, aquele que veio, né, na família primeiro. Esse será morto pelo meu poder. Então, Deus, ele avisou o Faraó. E isso tá lá no livro de Êxodo. Se vocês quiserem ler, podem ler ali perto do capítulo 10, 11, 12. Vai estar contando melhor sobre as pragas. E a 10ª praga era a morte dos primogênitos. Mas Deus disse ao povo de Israel: vocês me oferecerão uma oferta de um cordeiro perfeito de 1 ano, aonde seus ossos não serão quebrados. E Deus, ele fala exatamente como fazer essa oferta. E essa oferta, ela é feita pelo povo de Israel ao Senhor desse cordeiro, e o Senhor fala: o sangue desse cordeiro vocês passem no batente e no alto da porta, na porta e nos batentes, e ali será manchado de sangue. E quando o anjo destruidor passar por ali, ele não entrará nas casas aonde estiver ali o sangue na porta e nos batentes. E este sangue do cordeiro animal, né? Esse sangue é uma simbologia do sangue de Cristo. O sangue de Cristo que escorreu pelo madeiro, pela cruz, aquele sangue da oferta do Senhor para nossas vidas, que Jesus, ele é o Cordeiro perfeito. Ele é o primogênito de Deus. Então, esse Cordeiro vindo aqui na terra, ele sendo o próprio Deus, que deixou de ser Deus, né? Ele não usufruiu dos poderes de Deus, mas ele se fez homem, se fez carne e viveu aqui na terra sem nenhum tipo de pecado. Então, este Cordeiro perfeito, imaculado, foi colocado na cruz e o sangue dele foi derramado no madeiro
E aquele madeiro representa a porta dos israelitas. E todas as famílias que estivessem dentro daquela casa não seria tocado pela morte. E Páscoa significa passar por cima. E Deus passou por cima. E todo primogênito do povo do Egito morreu. E aí o faraó disse: podem ir embora. E eles foram libertos da escravidão. E é isso que representa a Páscoa. Este dia em que foi feito esse sacrifício, aonde teve a morte dos primogênitos do povo do Egito, e aonde o povo que era de Israel, com o sangue do cordeiro passado nos seus batentes e nas portas, foram salvos da morte, e isso é o que Cristo fez por nós. O sangue que foi derramado no madeiro, agora ele nos lava, nos limpa, somos marcados pelo sangue de Cristo. E este sangue, ele está marcado em nós. A aliança foi feita através desse sangue. E agora nós temos a liberdade de não ser mais, não termos mais essa dívida do pecado original. Então agora nós não morremos, mas agora nós vivemos eternamente. Então, quando nós partimos daqui, a gente tem acesso à vida eterna. Antes não, éramos escravos da morte, éramos escravos do pecado. E o preço do pecado é a morte. E foi o que aconteceu com o povo do Egito. Eles morreram. E no dia em que Israel saiu do Egito, foi instituída a Páscoa. O dia em que Jesus foi pego, preso e sofreu até chegar à morte. Este dia foi o mesmo dia em que o povo de Israel foi liberto. Eles estavam comemorando a Páscoa, porque a Páscoa ela foi instituída por Deus como uma das festas que se tinha que tinha que fazer anualmente. E aí a primeira Páscoa, olha só, tá lá em Êxodo 12, no versículo 21. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para a família de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de esopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos, para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem, que rito é este? Então, quando o filho de vocês perguntarem, o que é a Páscoa? O que a gente vai responder, né? E aí o Senhor diz, respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou das nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado, Moisés e Arão. E eles fizeram isso. Depois que eles fizeram isso, o anjo da morte passou sobre o Egito e matou os primogênitos. E eles foram libertos e o Senhor deixou um aviso para eles: façam este sacrifício e fiquem preparados, prontos e sejam rápidos. E assim também é conosco. Nós temos que compreender o sacrifício de Cristo na cruz e compreender que não é somente um feriado prolongado, não é somente uma sexta-feira aonde a gente reflete sobre a morte de Jesus, né? Aonde a gente fica relembrando, e isso é ótimo relembrar, mas que não seja somente um dia, que a gente tenha essa clareza e que nós sejamos rápidos, porque o Senhor quer, Ele tem pressa que a gente compreenda e entenda
tudo aquilo que ele tem para nós. Então, eu vou ler agora, só para deixar mais completo, essa parte aqui. É Êxodo 9:11. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e nem pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, ele é o sacrifício perfeito. Agora, não é necessário mais fazer a matança, não é necessário mais fazer o sacrifício do cordeiro, do cordeiro do animal, porque o cordeiro perfeito já foi morto e ressuscitou, nos livrando da morte, assim como o povo de Israel foi livrado. Aquilo que aconteceu em Israel era apenas uma sombra daquilo que Cristo faria por nós. Então, a antiga aliança e a nova aliança, a sombra agora sendo revelada a nós. Então, que essa Páscoa a gente possa ter a consciência do porquê que estamos comemorando, né? O porquê que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. O que que ele fez por nós, né? O que significa a Páscoa? Que a gente possa meditar nessa palavra e entender que tem um significado muito maior e que nós sejamos eternamente gratos pelo amor, pela paciência, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz, né? Que Deus, ele obedeceu ao Pai. Então que nós também sejamos obedientes ao Pai e que esse sacrifício ele hoje nos traz a vida eterna, nos traz acesso a Deus através da vida de Cristo. E então, tem muitas coisas para falar a respeito disso, mas eu acho que era mais isso assim que eu queria expor sobre a sexta-feira, a Páscoa, o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, tá bom? Então fiquem com Deus e é isso.